Memórias do Líbano está sempre em São José do Rio Preto. A paz de Jesus esteja com você. Esta semana vamos conhecer uma história muito bonita, uma história de um jovem que resgatou a raiz dele e está interessado para conhecer mais sobre a raiz dos seus pais. Abílio Cury, boa noite. Boa noite, Excelência Reverendíssima. É um prazer estar aqui no programa Memórias do Líbano, depois de tanto tempo procurando as minhas raízes. Conta para nós um pouco a história da sua família. Eram todos maronitas e, pelo que eu escutei de a minha avó contar, o meu bisavô lutava nas montanhas do Líbano para não deixar o exército turco subir até seu povoado e destruir o povoado e a igreja, porque eles buscavam sempre destruir a igreja. Por causa disso, eles acabaram sendo procurados para serem executados pelo exército turco e fugiram para o Brasil. Apenas três irmãos, deixando para trás minha bisavó e o meu avô, que já era nascido na época, mas era uma criança. Abílio sabe de onde eles estão, do Líbano? De que país, de que cidade, de que... Eles são do povoado de Miziara, norte do Líbano, onde existem montanhas e justamente por isso era onde eles lutavam. Isso antes da Primeira Guerra Mundial, antes de 1910. O meu bisavô veio em 1912. A minha bisavó só pôde vir depois de 1917, porque a Primeira Guerra Mundial inviabilizou que os navios viessem para o Brasil. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, a família veio para o Brasil. Meu avô cresceu, veio com 16 anos de idade do Líbano e montou armazéns, sempre buscando o comércio, que é a tradição do povo fenício, do povo libanês. Com o tempo, eles desenvolveram o comércio de algodão, o beneficiamento de algodão, e meu avô, com dinheiro, voltou para o Líbano para fazer uma viagem de 1 ano, já com minha avó e 2 filhas. Eu tenho o passaporte do meu avô. Na época, 1938, o Líbano pertencia à França. Então, meu avô foi ao Líbano com um passaporte francês. Era para ficar 1 ano. Com Hitler declarando guerra à França e seus submarinos bombardeando todos os navios no Mediterrâneo e no Oceano Atlântico, o meu avô teve que esperar que a guerra terminasse, que os submarinos e as minas fossem retiradas do oceano para voltar para casa. Passaram muita necessidade no Líbano. Quando retornaram, o meu pai já havia nascido, libanês. Trouxeram meu pai com 2 anos de idade. Os documentos que ele tinha era apenas um passaporte, que acabou se perdendo com o tempo. Nasci em São José do Rio Preto. Minha certidão de nascimento é brasileira. Meu passaporte brasileiro. Sou um cidadão brasileiro. Mas sempre escutava minha avó comentando das histórias do Líbano, de toda a necessidade que eles passaram lá, de todas as dificuldades, as cartas que eles escreviam e não chegavam ao Brasil, o dinheiro que a família mandava do Brasil para o Líbano e também não chegava, porque os oceanos estavam fechados. As reuniões de família, comida árabe, falava-se árabe, mas não havia documentos. Minha avó é um exemplo de católica que eu dificilmente vi igual em minha vida. Sempre que eu chegava com o terço na mão,
orando, rezando o terço e falando para mim: somos maronitas. Você é um católico maronita. Eu pensava: o que é ser um católico maronita? O que é isso? Eu sou. Mas respeitamos o Papa, avó? Sim, o Papa é o nosso pai. Eu não entendia. Minha avó, analfabeta, também libanesa, tinha dificuldades em me explicar, com riqueza de ciência, o que era ser libanês, o que era ser católico maronita. Isso, em minha vida de criança, era apenas uma curiosidade. Foi somente com 30 anos de idade que, conversando com novos amigos, Jorge Bittar, Sr. Jorge Abi Rached, que descobri que em São José do Rio Preto existia uma paróquia maronita e que, por eu ser descendente de libaneses, necessariamente eu era maronita. Procurei me inteirar, porque é muito importante para mim resgatar raízes do meu passado, algo que eu herdei da minha família. E descobri que a paróquia estava vazia, que necessitava de ajudantes, necessitava de católicos maronitas, que não só como eu, todos os outros maronitas, descendentes de libaneses que moram em Rio Preto, se acostumaram a ir na igreja católica romana, que é do rito ocidental, pertence ao Papa também, assim como nós, mas não tinham consciência, não têm consciência de que são maronitas. Fui até essa igreja, estou ajudando na igreja São Benedito, e estou aqui tentando, a partir de então, a resgatar, a pedir que os católicos maronitas, os descendentes de libaneses, venham nos procurar na igreja São Benedito. É uma missa no rito oriental tão rica de oralidade, rica de pedidos de misericórdia, rica de Deus e rica de tradição, de raízes, e onde o descendente de libanês vai se sentir muito bem. Seu pai veio de lá há 2 anos. Ele não sabia nada do Líbano. O avô dele também, que vieram de lá para trabalhar aqui. O bisavô também, que é a pessoa que deixou o Líbano para vir aqui. Por que tem esse interesse na sua história, no raiz da sua família? A família é tudo. Eu via a minha avó, o meu avô já havia falecido quando eu nasci, eu não tive a convivência com ele, mas minhas tias comentavam muito, falavam que meu avô amava o Líbano e que, mesmo depois de terem passado 9 anos no Líbano, meu avô ainda voltou para o Líbano uma vez e ficou 1 ano nas montanhas do Líbano. Dizia que aquele ar fazia bem para ele. Me falaram e eles falavam que de Miziara dá para ver o mar Mediterrâneo e a cidade de Trípoli. Eu sempre fiquei muito curioso com isso. E eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos em 1 ano. E também fiz direito porque eu tinha muito interesse em me tornar embaixador quando vim para o Brasil. Quando voltei dos Estados Unidos, esse programa de intercâmbio. Então, acho que o programa de intercâmbio abriu a minha mente e eu olhei para trás no meu passado, na minha família, e pensei: gente, sou libanês, deixa eu procurar saber mais, eu tenho direito à cidadania. Vi os italianos buscando a cidadania para poder entrar no mercado como europeu. Eu pensei, eu não tenho sangue italiano, mas eu tenho sangue libanês. E o Líbano, pelo que eu escuto da minha família, é uma terra de pessoas muito boas, muito acolhedoras e pessoas batalhadoras e fiéis. Infelizmente, meu bisavô veio para o Brasil
quando o Líbano pertencia ao Império Turco Otomano. O meu avô veio para o Brasil quando o Líbano era uma possessão francesa. E o meu pai perdeu o passaporte libanês. Isso tornou para mim uma questão de honra familiar, buscar a cidadania do meu pai e conseguir a minha, dos meus irmãos, dos meus primos, e aumentar com isso o número de católicos maronitas com nacionalidade libanesa. E no segundo bloco, vamos continuar também a conhecer mais sobre esta história de Abílio Cury. Ficam ligados e Deus te abençoe. São Maron, pai dos maronitas. São Maron era um solitário eremita que viveu no século IV e início do século V depois de Cristo, em uma montanha na região de Apamaéia, não muito longe da cidade de Cirro, perto da Antioquia, na Síria. Embora tivesse uma pequena cabana coberta de pele de cabra para protegê-lo quando necessário. São Maron, sacerdote e monge, ao partir para Cucuzo, o lugar de seu recolhimento, recomendando-se para as orações. Tinham pessoas que pediam para ouvi-lo muitas vezes. Após a morte de São Maron, cuja aldeia foi Kefar Nabô, o povo da aldeia mais próxima e mais populoso, disputavam seu corpo, mas acabaram decidindo que fosse colocado o corpo para descansar em uma magnífica igreja que foi construída em sua homenagem. Após sua morte, os discípulos de São Maron, que até então tinham vivido somente em células espalhadas, estabeleceu o mosteiro de São Maron pelo Oronte River. Este mosteiro manteve-se o assento da antiga patriarcal Ciro-Apostólica Igreja Maronita de Antioquia, até que foi destruído no século X, depois de Cristo. Os seguidores e descendentes espirituais do discípulo e monge do monastério São Maron, que se tornou conhecido como os Maronitas. Estabeleceu-se assim a Igreja Maronita. São Maron é reverenciado como grande fundador e pai espiritual, e inspiração contínua da antiga apostólica Igreja Maronita da Antioquia. É rico patrimônio monástico maronita.